Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, verso 21 ao verso 28. Conforme a tradição metodista, nós lemos a Bíblia em pé. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, liberta. Oremos. Senhor, quão tremendo é estar diante da tua palavra, porque ela é como uma espada de dois gumes e nenhum de nós fica impune quando confrontado com a palavra. Por isso, Senhor, nessa manhã, sonda os corações e fala a cada um de nós, dando-nos o pão do céu, o alimento que só tu podes dar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Há textos na Bíblia que pede muitas ponderações e nos deixa perplexo e, na maioria das vezes, até a gente evita lê-los, não é? Ontem eu estava dando aula de Bíblia no seminário, lá no Bennett, e aluno gosta de fazer uma trapaça para o professor, e a gente estava estudando o Evangelho e um me perguntou: o senhor podia me responder uma pergunta que me fizeram na escola dominical? Eu não soube e prometi para eles que eu ia perguntar porque o senhor sabe tudo. E aí eu ia responder para eles. E a pergunta era não exatamente sobre esse texto, mas era sobre aquela parábola em que Jesus termina dizendo: fazei amigos com dinheiro da iniquidade. Eu disse para ele: eu também não sei a resposta, porque a gente muitas vezes pensa que o professor, o bispo, tem resposta para todas as coisas. Eu disse: mas eu tenho comentários em alemão, em espanhol, em português, em inglês sobre o Evangelho de Lucas. Eu vou ver o que cada comentador diz, porque vai complementar a resposta que eu vou dar para vocês. Portanto, estou fazendo que nem a novela, no próximo capítulo. Não é? Eu não vou responder para vocês, porque de ontem para hoje não deu ainda para olhar o comentário que eu tenho em casa. Mas esse texto também carrega uma certa perplexidade, não é? E a maioria dos pregadores evitam textos que, em vez de instruir, muitas vezes até confunde. Mas esse texto eu tenho já o estudo, a referência já pronta. Se você me acompanha, você está com a Bíblia aberta, suponho, você vai perceber que o capítulo 15 é marcado por uma discussão entre Jesus e os fariseus e os escribas, nem todo escriba era fariseu, sobre a questão do puro e do impuro.
que, de certa maneira, acompanha até a nossa religiosidade. A gente tem preconceito racial, é uma forma de exclusão, que é um pecado, que é uma coisa grave e que ainda existe na sociedade brasileira. Não sei se vocês sabem, 78% dos jovens abaixo de 30 anos mortos no Brasil são negros. Isso é uma denúncia, um fato concreto. Mas o sistema de pureza e impureza em Israel era muito forte. As famílias em Israel eram classificadas de pura, impura com mancha leve, impura com mancha grave. E isso passava pelo fato da migração constante. Quando Samaria caiu no século VII a.C., os assírios que dominaram aquela região não conseguiram tomar Jerusalém, mas que dominaram, levaram as lideranças e trouxeram povos dominados de várias raças para o território de Samaria, o que transformou Samaria em terra impura. Os judeus ortodoxos, quando iam para a Galiléia, eles atravessavam o Jordão, passavam por Decápolis para não pisar em território samaritano. Ou seja, nós ainda, de alguma maneira, classificamos as pessoas e algumas, na nossa mente, nós rejeitamos. Há que reconhecer isso. E era essa a discussão. E não é à toa que Mateus toma, ao redigir o Evangelho, toma essa discussão e introduz a passagem da experiência de Jesus com a mulher cananeia. Para esclarecer direto, a primeira grande pergunta do texto é por que foi atribuída a figura de um cachorrinho para aquela mulher? Porque os judeus tratavam os sírios fenícios como cachorros, como cães. Isso era a linguagem cotidiana deles. E Jesus vai resistindo, e a relação aqui é muito forte, vai resistindo até o ponto de estabelecer o que é a prioridade de Deus e do reino de Deus em relação com as pessoas. Ou seja, Jesus começa lidando com a própria cultura judaica e depois salta para os valores do reino de Deus. A primeira coisa que nos chama a atenção é que a mulher superou muitas barreiras. E aí nós começamos a nos apropriar das lições que esse texto pode trazer para mim e para você. As condições dela eram 3 vezes desqualificada na sociedade de Israel. A primeira, o fato de ser mulher. Os rabis diziam que era melhor queimar a Torá do que dirigir em público a palavra a uma mulher. A segunda, o fato dela ser estrangeira. E, como eu expliquei, eles eram tratados como, eram considerados cachorros, impuros. E o terceiro era a sua exclusão de impureza e de ser estrangeira, a colocava no fim da fila. Eu não sei se você já esteve diante de uma corrida ou diante de uma situação da vida, numa situação desfavorável. Eu, por exemplo, estou agora compartilhando com muitos aqui que também estamos por conta da idade. Tem coisas que eu conseguia fazer com o meu corpo que eu não consigo mais. E toda vez que eu tento, eu me machuco. Acho que tem vários aqui que têm essa mesma sensação. Como eu disse, já contei, eu fui paraquedista, fiz marcha de 42 quilômetros. Hoje, se eu fizer uma marcha de 2 quilômetros, já fico satisfeito, não é? Então, todos nós vamos acrescentando na nossa caminhada limitações. Porém, o texto nos leva a uma condição nova, a lógica espiritual.
Na lógica espiritual, no mundo do reino de Deus, no mundo do evangelho, os valores se invertem. Quando Jesus entra em Samaria, por exemplo, ele conversa com a mulher samaritana. Ele não vai para Jerusalém fazendo o caminho dos judeus tradicionalmente faziam. Ele atravessa o território de Samaria. Ele toma a iniciativa de falar com uma mulher. Ou seja, o evangelho é a quebra dos preconceitos e dos paradigmas humanos. Ou seja, os conceitos de o que é possível, o que é impossível, são completamente desorganizados pela realidade do evangelho. E aqui, quando o texto diz que ela clamava, me recorda Jeremias, né, que ensina dizendo: clama-me e responder-te-ei. E Jesus ensinou isso, como é que a gente faz o clamor. Ou seja, na verdade a gente clama quando tem necessidade. E invariavelmente nós temos toda uma estrutura para responder às nossas necessidades. Mas quando todas as nossas estruturas, todos os nossos recursos, todas as nossas ideias falham, é que nós recorremos a Deus. A situação dessa mulher é mais ou menos semelhante à situação de muitos de nós. Ou seja, não há uma alternativa, não há o que fazer. Mas sabe, meus irmãos, o discipulado faz com que aquilo que é impossível, faz com aquilo que é extraordinário, se torne parte do nosso dia a dia. No discipulado nós aprendemos que temos um Pai, nós aprendemos que Deus é poder, nós aprendemos que quando buscamos o céu se abre sobre a nossa vida e nós experimentamos graça, verdade e poder. Ou seja, nós saímos de colocar Deus no departamento das emergências, de colocar Deus no departamento da urgência, para conviver com Deus de forma que aquilo que é impossível se torna possível. Quando Jesus conversava com o jovem rico, e ele perguntou: o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: sabes os mandamentos? Ele disse: sim, eu sei e tenho-os cumprido desde a minha meninice. Jesus disse: então agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E diz a Bíblia que ele se afastou tristemente. Só que muita gente para aí. Mas o diálogo, os discípulos estavam juntos e o diálogo com Jesus continua. E eles viram para Jesus e disse: diante disso, quem é que pode salvar-se? E Jesus respondeu: o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Ou o impossível dos homens é possível de Deus. Qual é a realidade que o discipulado nos introduz? Viver no possível de Deus. Não é esperar para que algo, digamos assim, tremendo, algo grave aconteça conosco, para que a gente comece a clamar, para que a gente comece a reconhecer, para que a gente comece a buscar o impossível. Você desenvolve, através da vivência no discipulado, uma intimidade com Deus, que o impossível se torna algo tangível na sua vida. Ou seja, dentro da lógica, da proposta que a igreja, o pastor está liderando, os céus começam a tocar na sua vida todos os dias. Você começa a ver milagres de Deus, porque os milagres não são apenas do departamento da emergência. Os milagres e o impossível e o sobrenatural faz parte da maneira de Deus ser. E se Deus for na sua vida, estas coisas vão estar mais próximas de você. Essa mulher esteve mais ou menos diante de situações como nós enfrentamos. Situações que não vemos saída. Situações que não vemos solução. Eu era pastor de uma igreja, a gente tentava evangelizar a vizinha, em certa feita,
diante de uma grave notícia. Sua filha, de 7 anos de idade, foi constatada com leucemia, e muito avançada e muito agressiva. E aí ela quis, diante da amizade com uma irmã Nair da nossa igreja, ela quis pedir oração. E eu disse: irmãos, quanto tempo tem que vocês convidam essa família para vir à igreja? Tem muitos anos. Disse: pois agora nós vamos, para que fique registrado que Deus é Deus neste lugar. Nós vamos fazer um propósito. Estávamos a uma semana da Semana Santa, da Semana da Paixão e Ressurreição de Jesus. Eu convidei a igreja para fazer um jejum no domingo da ressurreição. Nós tínhamos o levante, né? A madrugada da ressurreição, e disse para a irmã Nair que chamasse a mãe com a criança e trouxesse, porque a igreja ia levantar um clamor. E aí, amados irmãos, a única coisa que eu sei é que, enquanto orávamos, a menina pálida, Deus foi dando cor à menina. Em menos de 24 horas, a menina estava completamente curada da leucemia. Mas, irmão e irmã, você não precisa de que uma doença grave assole sua vida. Você precisa desenvolver a intimidade com Jesus, para que as coisas do céu passem a se tornar parte do seu cotidiano. As coisas de Deus, os valores de Deus. E, amados irmãos, eu gosto de lembrar que Jesus, quando desceu do Monte da Transfiguração, ele irradiava a alegria. Ele irradiava o céu. Ele estava transfigurado, não é? Eu vejo, você sabe, muita gente vai pensar que transfigurar-se é alguma coisa assim do sobrenatural, completamente fora da vida humana. Mas deixa eu dizer para você que as pessoas, quando ficam oprimidas, endemoniadas, também ficam transfiguradas. Transfigurada em terror, transfigurada em morte. As pessoas que foram muito machucadas ficam transfiguradas de impassíveis. Nada mais emociona elas, porquanto elas criaram uma defesa interior contra as coisas difíceis, ruins, têm dificuldade de se abrir. Isso também a gente passa pelo nosso semblante. Quando a gente recebe um presente, quando alguém nos dá um abraço, o nosso rosto também se transfigura. Ou seja, o nosso rosto pode expressar aquilo que está se passando no nosso coração. E essa mulher, diz o texto, clamava, estava apavorada, estava dominada pelo medo, estava dominada por uma condição de total exclusão. E ela vai ver o céu se abrir. Ela vai ver o céu tocar na terra. Mas foi necessário algumas coisas. Primeiro, superar o sentimento de rejeição. Aquela coisa que muitas vezes a gente sente, ninguém me ama, ninguém está importando comigo. Ou então, Deus não me ama. E às vezes você encontra até pessoas que dizem para você: é crente, está passando por isso. Não vale a pena. Você está até dar o seu dinheiro lá para o seu pastor e tal. É coisa do inferno, para tirar de você o que Deus quer te dar. Os próprios discípulos cumpriram um papel de: Senhor, manda ela embora. Manda ela embora. Diz a palavra que Jesus permaneceu em silêncio. Ela superou o sentimento de rejeição. Ela superou o sentimento de humilhação. O estado de humilhação é elogiado na Bíblia. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Ou seja, o reconhecimento da nossa dependência de Deus precisa muitas vezes ser público. Dizermos, as pessoas saberem
que a vida que temos é por obra da graça de Deus, que a vida que temos é por obra do poder de Deus, que as coisas que conquistamos é graça de Deus. Essa relação de falta de autonomia para uma vida de dependência da graça de Deus é extremamente curadora na nossa vida. Essa mulher estava convicta. Convicção, meus irmãos, é aquele sentimento que tenta se apossar de pessoas que são torcedoras de clubes que não ganham título nenhum. Mas ele paga a mensalidade, vai para o estádio, leva a bandeira, ainda que o seu time, não sei se tem alguém torcedor do América, eu não vou citar os outros porque eu não quero que alguém fique irado comigo, né? Mas tem muito time que já não conquista nada. Mas tem pessoas que vestem a camisa, levantam a bandeira e clamam e gritam. É uma convicção, só que eles estão apostando na carne, estão apostando na condição humana. Agora, esta mulher gritava e estava convicta porque ela estava apostando na condição espiritual, na graça revelada em Jesus Cristo. Ela sabia para quem estava pedindo, meus irmãos. Ela não estava só dizendo, socorro, me ajude. Ela estava dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. O nome certo. A alegria não vem de gol da seleção, nem do Flamengo, nem do Vasco. A alegria vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. A cura vem do Senhor. A libertação vem do Senhor. Ela pediu para a pessoa certa. Jesus. Jesus. Tem muitas pessoas que buscam um padrinho para arrumar um emprego. Eu garanto para você que se você fizer um propósito de jejum, você entrar no seu quarto e você gastar pelo menos 1 hora por dia aos pés do Senhor, você vai ver o céu abrir sobre a sua vida. Você vai ver soluções que você nunca imaginou. Mas há um preço, o preço da oração, o preço do zelo, das coisas de Deus, o compromisso com o Senhor, com a sua palavra, há de gerar coisas inimagináveis. O impossível torna-se possível. Fez a confissão certa. A fé no Filho de Deus. A fé no Filho de Davi. A fé no Rei dos Reis. A fé naquele que venceu a morte. Nada me atemoriza, irmãos. Você diz que eu sou demasiadamente otimista. Mas eu estou do lado vencedor, meus irmãos. Como é que eu vou ser pessimista? Eu sei como tudo vai acabar. Eu sei que Ele é vencedor e que virá em glória. Portanto, ainda que a minha carne desfaleça, eu confio no Senhor, Criador do céu e da terra, o Senhor revelado em Jesus Cristo. Ela creu. Diga comigo, eu vou crer também. Eu vou crer também. Porque o céu vai se abrir. Amém? Peça ao Senhor que faça contigo o que Ele quer. O texto termina dizendo, então lhe disse Jesus, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou liberta. Diga comigo, basta uma palavra de Jesus. Você vai ficar em pé, nós vamos cantar. E se você está precisando exercitar a fé, se há algo que as pessoas estão dizendo que é impossível, se há algo que você não consegue enxergar possibilidade alguma, seu lugar nesse altar, porque nós vamos começar a rogar para que Deus abra o céu sobre a tua vida. Se você, em nome de Jesus, está afastado da igreja,
Se você não é membro de nenhuma igreja e está nos visitando, hoje é o teu dia. É o dia de você tomar uma decisão. É o dia de você buscar Jesus. É o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixe seu lugar. Vem estar no altar. Que a graça transbordante. As janelas do céu estão abertas sobre este lugar. Sobre a tua vida. Para fazer o impossível. O impossível de Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Por favor, os pastores. Curando todo o meu ser. Confio. Querido, você precisa do milagre de Deus na sua vida. Venha ao altar. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer. Venha, venha. Deixa Deus ser Deus. Basta que você tenha a humildade daquela mulher e dizer: socorro, Jesus. Eu estou precisando do Senhor. Venha aqui, venha. Traga a sua família ao altar. Venha ao altar. Dê um passo à frente, por favor, você que já está no altar. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente, por favor. E acalma o meu. Em nome de Jesus. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Jesus. Não há outro igual a ti. Senhor, nós chegamos aqui como aquela mulher, muitas vezes nos considerando mesmo indignos, porque somos indignos da Tua graça. Por nós mesmos nada podemos, mas o Senhor Jesus tornou esse caminho possível. O Senhor fez que os impossíveis dos homens se tornassem possíveis a nós. E nós chegamos nessa manhã aqui com os nossos corações abertos, com a nossa mente, ó Deus, certa, convicta de que o Senhor pode todas as coisas. Mas mais do que isso, o nosso espírito está conectado ao Teu. E nós, ó Deus, percebemos o Teu mover neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã do sobrenatural de Deus. Essa é uma manhã de despertamento. Essa é uma manhã, ó Deus, de tomar decisão de viver o milagre. Essa é uma manhã de não se importar, ó Deus, com a adversidade
com os empecilhos e clamar até que o Senhor responda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Por isso nós clamamos, Pai. Nós clamamos, Jesus. Olha, Deus, olha para o coração do teu povo. Olha, Deus, para os anseios do teu povo. Olha, sobretudo, Deus, para o plano que o Senhor tem para cada homem e cada mulher que está nesse lugar. O Senhor sonhou com esses queridos. O Senhor tem um propósito na vida deles. E eu quero te clamar, Deus, venha e ativa os propósitos em nome de Jesus. Vem, Deus, e ordena a cura em nome de Jesus. A cura da alma, a cura das feridas. Meu Pai, em nome de Jesus, ordena a cura, Pai, para a glória do nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão travadas por dores na alma, por decepções, por ressentimentos, nós clamamos em nome de Jesus que haja uma liberação nessa manhã. Pai, aqueles que estão encolhidos, intimidados, que sejam despertos em nome de Jesus. Mas nós oramos também por aqueles que trazem enfermidades no seu corpo. Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus. Você está enfermo? Põe a mão no seu corpo, põe a mão no seu coração, no seu corpo. Bispo, eu queria que o Senhor liberasse essa cura em nome de Jesus. Ah, Jesus. Quando tu estendes a mão, quando tu põe o teu olhar, vida vence a morte. O que estava perdido é recuperado, porque tu és Deus e nós somos teus filhos e filhas. Agora, Senhor, em nome de Jesus, libera a cura, Pai, sobre a vida de teu filho, sobre a vida da tua filha, Senhor, da planta dos pés à cabeça, Senhor, vai restaurando, vai renovando, vai trazendo saúde, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, repreendo a Satanás e seus demônios. Aqueles que aprisionavam aquela vida da filha daquela mulher, Senhor, foram expulsos. E hoje, na autoridade do vencedor, do ressuscitado, do Jesus que venceu a morte, do Todo-Poderoso, repreendemos a obra maligna e profetizamos graça, poder, misericórdia, saúde e prosperidade sobre a vida dos teus filhos e filhas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia.